pareceu-me interessante recuperar uma série de textos antigos / recentes, porque no fundo em anos é recente, mas em termos jornalísticos a verdade é que as coisas têm andado muito depressa, mas pareceu-me interessante porque se trata de textos que acabam por ter a atualidade que advém do facto, na minha perspectiva, de que o essencial da evolução dos média nos últimos anos, independentemente da vertigem tecnológica e da série de alterações que houve, nomeadamente com as novas tecnologias, etc., recuando 10, 15, até mesmo 20 anos, há uma série de questões que permanecem atuais. Isto é, isto no fundo é um pouco para, numa perspectiva de análise, portanto, se quiseres, numa perspectiva académica, digamos assim, sublinhar até que ponto é que nós devemos ter em conta o essencial e não tanto o atual no sentido mais ligeiro e mais ligado, digamos, à moda, que no fundo não altera questões essenciais às quais me parece importante retornar. Não é? Fundamentalmente, eu creio que a comunicação social e os mídias, particularmente no que diz respeito ao jornalismo, nos últimos anos, tal como aqui, 10, 15, 20 anos atrás, continuam, digamos que, ligados a duas perspectivas, sob o ponto de vista analítico, que me parecem essenciais. Por um lado, é a concepção do jornalismo e do estudo do jornalismo como dependente de uma imprescindível ligação entre o que são os média e o que é a sociedade. Isto é, a sociedade não na sua atualidade, digamos, desatualizável, mas sim a sua atualidade que decorre da permanência de uma série de fatores essenciais que condicionam ou determinam o viver social e aos quais os médias estão ligados de uma maneira dialética, digamos assim, no sentido em que, por um lado, os médias são o reflexo da sociedade, por outro lado, indiscutivelmente, atuam sobre ela. Um outro aspecto que me parece importante reter é a manutenção e até de algum modo a agudização da contradição entre, por um lado, a socialização dos média, o poder cada vez maior dos média na sociedade, a presença cada vez maior dos média na sociedade e, simultaneamente, o acentuar de uma tendência para a captura dos média por interesses privados que não têm a ver, e repito, estou-me a referir essencialmente ao jornalismo, por interesses privados que entram em contradição com a presença social, a influência social dos média e a diminuição, por exemplo, dos proprietários dos médias, portanto a concentração da propriedade e o uso para fins lucrativos, meramente lucrativos, do jornalismo e dos médias. No fundo, isto é um problema que está muito ligado até à própria evolução das indústrias culturais, nas quais a análise dos médias também tem, digamos, também é uma parte. Dentro dos vários desafios, aquele que me parece essencial, enfim, mais importante e mais difícil de enfrentar é a crescente implantação do valor de notícia relacionado com a comercialização da informação, a que leva a concepções de que é boa a notícia que vende bem, a notícia que não vende deixa de ser boa. Isto, digamos, falando de forma um bocado absoluta, mas na prática, ao nível, principalmente daqueles médias que têm mais impacto imediato, como é o caso da televisão,
esta concepção parece-me que é uma grande ameaça, digamos, à manutenção daquilo que durante décadas foi essencial ao jornalismo, dentro da ideia que eu acho que nós devemos ter de que o jornalismo em si próprio é um bem público, quer dizer, em si próprio é um serviço público, independentemente de ser privado ou do Estado. Em si próprio tem que ter em conta esta realidade. Como é que num mundo que cada vez encontra maiores problemas, maiores dificuldades a nível de fome, de guerra, de sobrevivência, de desigualdades dentro de cada país, digamos, em que há problemas sociais que uns são novos, outros resultam de um agravamento dos interiores, como é que é lícito haver uma predominância de uma comunicação social virada para o entretenimento, para o fait divers, etc., pondo entre parênteses, esquecendo e até desprezando aquilo que é o valor cívico, o valor formativo, o valor informativo no seu sentido mais. Desse período para cá houve um corte radical, extremamente importante, que é a passagem, a evolução, no sentido de uma sociedade sob ditadura, com censura, etc., e uma sociedade democrática, no sentido em que a censura deixou de existir. A censura enquanto institucional, a censura de Estado, não é? Evidentemente que nós podemos falar de novas formas de censura, etc., mas esta diferença entre um passado de sociedade sob ditadura e um presente, a partir de abril de 64, numa sociedade democrática, pelo menos sob o ponto de vista formal, sob o ponto de vista do conteúdo, evidentemente podemos, enfim, analisar de uma forma crítica esse tipo de democracia, mas de qualquer modo marca uma maneira completamente diferente, não só de praticar o jornalismo, mas também, evidentemente, simultaneamente de o analisar. Não é? Agora, eu quando estudei, aliás com uma colega, Carla Batista, quando estudei os anos 50, 60, foi no sentido de ter destacado aquilo que nos pareceu importante, que foi o aparecimento no fim dos anos 50, nomeadamente com o aparecimento do Diário Ilustrado em 56, e depois mais tarde, nomeadamente nos vespertinos na década de 60, de uma evolução que precisamente tem a ver também com a própria evolução da sociedade, em diversos sentidos. Por um lado, a guerra colonial, com tudo o que isso trouxe de alterações na sociedade portuguesa. Por outro lado, a necessidade do regime se abrir mais à Europa, ainda de uma forma limitada, sob o ponto de vista económico e também, enfim, consequentemente, até sob o ponto de vista das ideias, a chegada cá apesar da censura de informações e de livros, e principalmente através dos imigrantes, quer dizer, o grande surto de imigração fez com que no verão e nas cartas houvesse muito maior proximidade do país real, mas no sentido global do que é Portugal, não só das elites, um conhecimento do que se passava lá fora. E isso alterou as mentalidades, as exigências e fez com que o jornalismo, os jornais, fossem, digamos, de algum modo obrigados, entre aspas, levados a ter uma inserção e um conteúdo diferente sob o ponto de vista digamos, da própria evolução, não no sentido do desenvolvimento, mas de um certo crescimento económico que houve durante os anos 60. E isso fez com que esses anos tenham sido anos de avanço no sentido do jornalismo, da prática e das próprias concepções do jornalismo, quer sob o ponto de vista ético, quer sob o ponto de vista estritamente profissional, etc. E digamos,
enfim, a ideia que eu tenho é que, efetivamente, esse período marcou, certamente, o período mais interessante de toda a história do jornalismo durante a ditadura e que foi uma etapa muito importante no crescimento do jornalismo. Com o aparecimento da democracia, todas as condições novas que isso trouxe, nomeadamente mais tarde o aparecimento dos cursos de comunicação social, etc., digamos, tudo mudou, no sentido dos média, mas de algum modo recuperando até aquilo que mais positivo houve nos anos 60. E que se coisas, digamos, problemáticas e novas e análises novas que foi possível fazer, tendo em conta as novas condições, por um lado, objetivas da sociedade, da própria inserção dos média, e depois, mais tarde, não a seguir ao 25 de Abril, mas já nos anos 80, no fim dos anos 80, anos 90, com o aparecimento dos grupos da concentração dos média e, portanto, o aumento do poder económico dos média, nomeadamente também com o aparecimento da televisão, o aparecimento de rádios, enfim, da legalização do espectro radiofónico, e, portanto, isso trouxe uma evolução, quer na qualidade, quer na própria quantidade, quer dos média, quer dos próprios jornalistas. Dentro dos vários desafios, aquele que me parece essencial, enfim, mais importante e mais difícil de enfrentar é a crescente implantação do valor de notícia relacionado com a comercialização da informação, a que leva a concepções de que é boa a notícia que vende bem, a notícia que não vende deixa de ser boa. Isto, digamos, falando de forma um bocado absoluta, mas na prática, ao nível, principalmente daqueles médias que têm mais impacto imediato, como é o caso da televisão, esta concepção parece-me que é uma grande ameaça, digamos, à manutenção daquilo que durante décadas foi essencial ao jornalismo, dentro da ideia que eu acho que nós devemos ter de que o jornalismo em si próprio é um bem público, quer dizer, em si próprio é um serviço público, independentemente de ser privado ou do Estado, em si próprio tem que ter em conta esta realidade. Como é que num mundo que cada vez encontra maiores problemas, maiores dificuldades a nível de fome, de guerra, de sobrevivência, de desigualdades dentro de cada país, digamos, em que há problemas sociais que uns são novos, outros resultam de um agravamento dos interiores, como é que é lícito haver uma predominância de uma comunicação social virada para o entretenimento, para o fait divers, etc., pondo entre parênteses, esquecendo e até desprezando aquilo que é o valor cívico, o valor formativo, o valor informativo no seu sentido mais real, não do efêmero, não daquilo que passa, não daquilo que acaba por ser epifenómenos na vivência social, mas daquilo que é estrutural e fundamental na vida social e uma comunicação social que está fundamentalmente virada para essa cultura do efêmero, do ligeirismo na abordagem dos acontecimentos. A revista JJ, Jornalismo e Jornalistas, surgiu precisamente há 13 anos, surgiu em 2000, vai no número 54. E penso que, é a primeira revista de jornalismo e de jornalistas que tem uma tal
duração, não é? Houve anteriormente, posteriormente ao 25 de Abril, como é óbvio, antes teria sido impossível, algumas tentativas de fazer jornalistas de revistas deste tipo, mas que não passaram do número 1 ao número 2. Não é? E esta, como digo, já vai com 50 e tal edições. Não é? O que é que isso mostra? Mostra que existe um público que, apesar de tudo, devo confessar que é relativamente restrito, mesmo entre os jornalistas, gostaria que fosse muito maior, mas um público interessado no conhecimento do jornalismo, dos jornalistas e da sua inserção, digamos, quer na atividade profissional, quer no sentido do que é o jornalismo na sociedade atual, que é, digamos, um tema que eu procuro que seja bastante presente na revista, que é a tal ligação entre o jornalismo, a prática jornalística e os médias em geral na sociedade portuguesa. Né? E na revista tem-se publicado uma série de textos, umas dezenas de textos, posso dizer, que visam precisamente essa temática, quer sob o ponto de vista histórico, quer sob o ponto de vista da atualidade. E penso que isso tem sido um contributo importante para a valorização do jornalismo, o conhecimento do jornalismo e para, digamos, enfim, como uma vertente e uma componente desta atenção pelo jornalismo que, apesar de tudo, e eu digo apesar de tudo porque eu gostaria que fosse maior, mesmo entre os próprios jornalistas, mas apesar de tudo que tem uma importância crescente na nossa sociedade. Por outro lado, também uma preocupação que me parece que tem sido correspondida pelo interesse das pessoas, que é, dos leitores, que é, digamos, um pouco a desmistificação de algumas ideias sobre o que é o jornalismo e o papel do jornalismo na sociedade.